Ora, muito boa noite a todos. Cá estamos nós para mais um direto a partir da Guarda para o mundo, com os números dos novos casos a baixarem, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Hoje tenho o prazer de ter à conversa o Dr. Paulo Cunha, que é presidente da Delegação Regional do Centro da Ordem dos Psicólogos. Muito boa noite, Dr. Paulo. Vou começá-lo a tratar só por Paulo. A primeira questão que eu faço, eu no outro dia ouvi alguém dizer que nós estávamos a viver duas pandemias, a pandemia da Covid e a pandemia da saúde mental. Neste momento, qual é que é o impacto mais evidente da Covid na população? Pedro, eu se calhar começaria por agradecer também o facto de me ter convidado e dar a oportunidade para estar aqui. E como disse, e desde já parabéns pelos grupos que tem, porque como disse muito bem, é da Guarda para o mundo. Eu sou um apaixonado pelo interior do país e é para mim um enorme prazer estar a partir da Guarda para poder estar a falar para uma vasta auditório. E desde já espero que toda a gente esteja bem, quem está a assistir e muito obrigado. O impacto. E começamos logo assim em força, não é? Logo em força, exatamente. Eu se calhar começaria por me agarrar aos números do estudo que saiu, salvo erro, três semaninhas, mais ou menos, que foi do Instituto Ricardo Jorge, e ele até está disponível no site da DGS, e que dizia que cerca de 25% dos participantes no estudo que tinham um impacto, que manifestavam sintomas de ansiedade e depressão moderada a grave. Sabendo que 40%, 43%, salvo erro, dos profissionais de saúde que tinham respondido manifestavam também sintomas daquilo que nós geralmente designamos de burnout ou exaustão física e mental. Isto acaba por dar um bocadinho um mote à resposta à sua questão, que é o impacto. O impacto também depende muito da individualidade, mas depende também muito daquilo que era o estado da saúde mental antes de nós termos agora uma situação de pandemia, porque nós tínhamos dos mais baixos índices ou dos mais deficitários índices de saúde mental, os mais frágeis sistemas de saúde mental da Europa, e é normal que aquilo que estivesse fragilizado no passado, depois com a situação pandémica, acaba por ficar muito mais afetado. Exatamente. Quando nós falamos de medos e fobias, para quem nos ouve, quais são os mais frequentes e em que faixas etárias se manifestam? E em que profissões também, já agora, porque estamos aqui a envolver especialmente os profissionais de saúde, que são sujeitos a grandes pressões e têm andado aqui a trabalhar há quase um ano, quase non-stop. Quais são os medos e fobias assim que são mais frequentes? Eu vou tentar não ser muito chato, até porque a nossa audiência não é muito vasta e diversificada, não é? Pelo que eu pude perceber. Eu se calhar começaria pela segunda parte da pergunta, as profissões. E a isso serei obrigado sempre a dizer que aquelas que estão mais impactadas são aquelas que, entre outros aspectos, viram alterado significativamente aquele que eram os seus padrões de vida ou aqueles que mais diretamente lidam com as consequências e com o impacto que a pandemia tem nas pessoas. Por exemplo, e fala-se muito nos profissionais de saúde porque estão em direto ou estão em contacto direto com os impactos da pandemia. Quer seja pondo em risco a sua própria saúde, quer seja pelo stress com que têm que lidar com a saúde e com o tratar do outro. Portanto, esse é o mais clássico. Mas existem outras profissões que também estão igualmente expostas e eu vou tentar não ser demasiado inclusivo para depois também não ser exclusivo, que é... Não nos podemos esquecer também de outros setores de atividade que nunca pararam, o setor alimentar, por exemplo, o farmacêutico, os bombeiros e outras áreas de serviços que têm estado sempre em atuação. Portanto, em termos daquilo que são as profissões, eu recordo-me, a maior parte das descrições que adivinha das grandes dificuldades na primeira
no primeiro confinamento, por exemplo, junto dos repositores dos supermercados, havia um maior nível de stress do que aquele que existe agora neste segundo confinamento. E porquê? Porque também a dúvida existente em termos daquilo que era a pandemia, aquilo que se sabia que era muito pouco, porque ciência também é isto, a evolução constante do conhecimento, acabava por provocar também maiores índices do que aqueles que esses mesmos profissionais acabam por ter hoje no seu local de profissão. Ainda que, por exemplo, nas herpes, aquilo que nós geralmente designamos por lares, esses estarão agora a sofrer muito mais pela sobrecarga e o tempo que dura esta sobrecarga, mas numa primeira fase de confinamento, também não só pela sobrecarga que tiveram, mas muito mais também por toda a dúvida que existia. Agora, em termos de fobias e medos, quando nós falamos de medos, é sempre muito importante ter a noção que o medo é um processo adaptativo. Foi aquilo que nos trouxe até aqui enquanto ser humano. E agora, quando ele é exagerado, aí sim falamos do medo desadaptativo e esse sim é aquele que preocupa. Não indo à questão das fobias, mas aos medos que mais prevalecem. Estes são diversificados, dependem muito das pessoas que nós temos à nossa frente, da profissão das mesmas, do sistema, do suporte familiar, todo o suporte envolvente, da própria zona do país no qual estão envolvidos, dos indicadores pré-mórbidos ou que existiam antes do próprio processo pandémico. Portanto, tudo isso acaba por ter influência. Há muitos díspares, mas chegou-se a uma altura que as pessoas tinham medo de passar umas pelas outras, não é? De estarem umas próximas das outras. Ainda há hoje em dia quem manifesta a dificuldade de ver filmes antigos, falta-lhes a ausência da máscara, ou ver às vezes alguns programas televisivos, causa desconfusão não haver a máscara, em alguns momentos, sobretudo quando andam muito tempo na rua. A dificuldade é estar a espaços abertos, outros espaços fechados, depois tem muito que ver com a forma como cada um vive e experiencia esta situação. Portanto, em termos de números, ainda não tenho. Sabendo que em vários, sejam eventos, sejam palestras, sejam comunicações, daquelas que temos tido a oportunidade de ter e que vão dando origem a alguns artigos, nós temos sempre que ter em conta, mais do que os números que eles existem, porque eles não são consensuais ainda, as variáveis que contribuíram para esses números. E tem muito que ver com a contextualização de cada um. Com uma sociedade completamente impactada por uma pandemia, quem é que considera que tem tido mais dificuldades nesta adaptação? São as crianças ou os mais idosos? Olha, Pedro, essa pergunta é daquelas que nos permite também mais do que a resposta, fazer a reflexão em torno da resposta. A resposta aqui acaba por ser um bocadinho simples, que é pela própria inerência, pelo próprio desenvolvimento, pelo próprio fenómeno que é o ser criança. Teoricamente, as crianças têm mais facilidade de adaptação. Agora, obviamente, estamos aqui a falar em termos genéricos. Tudo aquilo que nós falamos sempre em termos genéricos cai sempre na probabilidade de depois haver a exceção à regra. Agora, e penso que algumas das pessoas em casa se vão rever naquilo que eu vou dizer. O processo adaptativo de uma criança pode ser percepcionado como desadaptativo por todos aqueles que estão perto dela. A criança fica mais irritável, exibe os seus próprios medos, brinca, explora os seus limites, não respeita tantas regras. E quem lida com as crianças até pode achar isto um processo desadaptativo, porque provoca alguma destruturação no processo familiar. Mas será de esperar sempre que as crianças tenham um maior processo adaptativo. Se esse processo adaptativo é bem recepcionado por todos aqueles que com eles lidam, isso já é diferente. O facto de ser idoso tem muito... idoso, ou da nossa idade, nós vamos perdendo a nossa capacidade. Nós, quando nascemos, temos cerca de 100 mil milhões de neurónios e depois, a partir desse momento, tal como a música do Sérgio Godinho, é o primeiro dia do resto do fim das nossas vidas, não é? Começamos a perder capacidades. Portanto, este processo de envelhecimento natural pressupõe também menos flexibilidade, menos capacidade adaptativa. Menos capacidade adaptativa no processo de pandemia acaba por trazer também mais sofrimento. Ou seja, portanto, é normal que as maiores dificuldades advenham sempre de um público mais sénior.
E depois o próprio contexto nos quais estão inseridos, voltamos, não é? Ao nível dos jovens, quando se faz quando é diagnosticado a Covid na saúde, qual pode ser o impacto da pessoa, do jovem saber que está infectado, do ponto de vista da psicologia? O que é que isso traduz? O impacto. Mais uma vez aqui a variabilidade do impacto tem muito que ver, quando nós falamos de jovens, depois nós temos que ver também o próprio, a faixa etária na qual ele está incluído e a forma como reagem como esse grupo de jovens está a reagir com a situação da pandemia. Portanto, ou seja, todas as suas características pessoais vão influenciar com a reação que o mesmo tem. Existem evidências daqueles que reagem muito bem e que possivelmente pode ter que ver com o perfil mais cuidadoso da situação, e depois existem alguns casos, jovens que não lidaram ou não levaram tão a sério o fenómeno da pandemia, e depois o impacto que esta teve no seu normal percurso de vida, ou o impacto que tem também em termos de força da doença, acaba por criar reações mais adversas. No que toca à juventude, portanto aos jovens, custa-me neste momento estar a conseguir generalizar, porque tem muito que ver com a fase, com os próprios recursos que ele tem, a faixa etária no qual estão incluídos e o suporte que existe em torno de todo este público. Temos aqui um seguidor que faz uma pergunta que é se o doutor, se atualmente há doentes Covid na área da saúde mental, neste caso refere ao LIS, mas se calhar se tem conhecimento de outras situações em que existam doentes Covid também, e também são afetados pelas doenças mentais. Se eu bem estou a perceber a pergunta, se há atualmente doentes Covid na área da saúde mental, portanto, doentes Covid a serem acompanhados pela ULS, neste caso o ULS da Guarda? Pois, no possivelmente sim. Falar, não tenho conhecimento. Sim, tal como a maioria das ULS de todas as zonas do país. Aliás, mesmo a própria ULS da Guarda, salvo erro, tem 2 linhas de atendimento psicológico para dar resposta a estas situações. Existe também a linha do SNS 24, também que tem tido um grande número de atendimentos e pego um bocadinho também na pergunta que fez há pouco acerca dos profissionais, entre 5 a 6 mil chamadas, salvo erro, foi exatamente para profissionais de saúde que recorreram a essa linha, de SNS 24, de apoio psicológico. Vamos, de um modo geral, como é que a psicologia, qual é o papel nesta fase que vivemos? Se calhar até agora muita gente não ligava muito para a questão da saúde mental. Com isto da pandemia têm surgido muitos alertas. Onde é que entra aqui a psicologia e quais são os desafios para o futuro? Pedro, vou pedir um favor, se eu me esquecer da pergunta, dentro de pouco volto a pôr a pergunta, Fica cá. Fica combinado? Fica? Ok. Fica. E isto porque porque esta pergunta é por demais interessante, porque a psicologia acaba por ser transversal, se a psicologia for o estudo, a compreensão da mente, acaba por ser transversal a todos os aspectos da vida. Começa nesta nossa nesta conversa que nós estamos a ter, na qual nós combinamos, tratarmos pelo primeiro nome exatamente para facilitar a comunicação. Portanto, a psicologia tem que entrar sempre, nem que seja na facilidade de nós conseguirmos comunicar acerca da pandemia e da saúde mental. Eu gostava muito que, quando nós falamos de psicologia, pudéssemos falar de saúde mental, mas nós acabamos sempre por falar de doença mental, porque Portugal tem cerca de 1000 psicólogos no Sistema Nacional de Saúde, apenas 250 nos cuidados de saúde primários. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Se nós imaginarmos que quando os psicólogos se imaginou psicólogos nos cuidados de saúde primários seriam para ser
para facilitar aqui um bocadinho a compreensão, um bocadinho como o psicólogo familiar, portanto, alguém que acompanha em toda a fase de desenvolvimento de uma estrutura familiar para a prevenção da saúde ou da doença mental ou para promover a saúde mental, pois acabamos por ter que ver que muito acaba por ter que ser feito, porque qual é a importância da psicologia? Infelizmente, acaba por ser, nesta fase, por inerência dos próprios números que existem, de ter que funcionar como, muitas das vezes, a intervenção na crise não é isso. E não é isso que se pretende, porque as intervenções devem ter vários níveis, mas a prevenção acaba por ser sempre a mais benéfica. A importância da psicologia, a procura tem sido grande, mas eu aqui gostaria muito de destacar que a mais interessante, na minha ótica, acaba por ser até mesmo ao nível da estrutura organizacional. Porque quando nós estamos preocupados com a recuperação da economia, com a recuperação do futuro, de se poder retomar, saiu um estudo interessantíssimo em que cerca de 79%, entre os 70% e 80%, para não falhar, dizia que a maior parte das pessoas tem medo de não voltar à vida que tinha antes pré-pandémica, não recuperar o nível de vida que tinha anteriormente. E ao nível das organizações, e eu estou a salientar por ser, para mim, um dos mais interessantes, é onde tem havido dos maiores investimentos na área da psicologia, exatamente porque as entidades perceberam que têm que apostar na rentabilização, na rentabilidade, na saúde mental dos seus colaboradores para poderem promover a saúde mental. A psicologia tem tido muito maior procura, não só na área clínica, também em termos de respostas do próprio sistema educativo. Mas eu gostaria muito que tivesse o impacto desde ao nível da comunicação, de como é que as informações devem ser sustentadas, dadas, comunicadas, a forma sustentada das informações para podermos todos também ter uma atitude coletivamente mais otimizada para vencer a pandemia. E depois todo aquele trabalho clássico, obviamente, de intervenção aos vários níveis da psicologia. Mas ao nível eu já falei com algumas pessoas da área da psicologia e tenho lido também algumas coisas e já facilmente percebi que estes medos e estas fobias que advêm desta pandemia, se calhar não se estão a refletir agora, irão se refletir mais à frente. Que desafios ou que cenário é que nós podemos encontrar daqui a 1 ano, 2 anos, se calhar com um abrandamento da pandemia, em que se começam a revelar depois outros problemas e este da questão da saúde mental será um dos, se calhar, mais complicados de resolver. Por isso a tal questão eu por acaso achei curioso quando falaram, vivemos estas duas pandemias, a pandemia da Covid e a pandemia da saúde mental agora, e a pandemia da saúde mental continuará. Aquilo que já se fala exatamente é na quarta. Portanto, nós tivemos a terceira vaga, o que se fala agora é da quarta vaga, não é? Que é a crise económica e social que pode advir. E essa é aquela que nos preocupa e tem muito a ver com aquilo que eu disse há coisa de 5 minutos atrás, mais ou menos, que é com a recuperação das pessoas, recuperar a saúde mental das pessoas, mas indo já com muito ano de atraso, tendo em conta tudo aquilo que existia de trás. Portanto, o grande investimento vai ter que ser mesmo nas pessoas. Se nós hoje temos que trabalhar a capacidade de adaptação, de resiliência, de preparação para o futuro, vamos ter que recuperar um caminho, mas a correr sempre de trás. Eu não sei se respondi à pergunta, Pedro. Sim. Ou seja, teremos aí um enorme... já estamos a viver um desafio e teremos certamente pela frente, porque certamente haverá, como também já referiu, pessoas que irão conseguir lidar melhor com a situação que estamos a viver e outras que vão perceber que se calhar precisam de ajuda e tem que ser um profissional a tentar ajudá-las nesta situação. Sim, mas Pedro, se me permite, até porque essa é uma excelente deixa e que tem que ver muito com aquilo e com certeza, senão até farei uma pequena súmula no final, se for necessário, mas é muito
é muito importante sempre o trabalharmos coletivamente para dar resposta a toda esta situação. Portanto, se nós tivermos em conta que quando se lida com o vírus, seja ele qual for, estamos a falar com um organismo vivo que tem uma excelente capacidade de adaptação. O ser humano, tal como eu disse há pouco, também foi graças à sua capacidade de adaptação que chegou ao nível de desenvolvimento e de evolução que tem hoje. Nós temos que conseguir, através das nossas capacidades humanas, nas quais eu incluo e tenho que incluir a capacidade cognitiva, de antecipar todos os movimentos do vírus, mas não individualmente, mas sim coletivamente. Portanto, todas as respostas que têm de vir sempre em termos interdisciplinares, trabalhando na saúde mental assim é. A psicologia é essencial, até por aquilo que eu já disse, das intervenções diferentes níveis de atuação, mas para mim seria de todo, por demais importante, nós conseguirmos ter uma consciência coletiva que nos tornasse sempre mais resilientes, ter a capacidade de antecipar todas as dificuldades e conseguir preparar desde já não só uma estratégia de saúde mental, e voltamos a dizer saúde mental, não doença mental, não para combater a doença, mas de saúde mental, e que nos preparasse já para nós podermos criar um efeito trampolim ao sairmos desta situação pandémica. E isto tem muito que ver também com estabilidade. Eu há pouco também ter falado naquilo que alguns estudos demonstram, em que entre 70% a 80%, que eu não me recordo exatamente do número, das pessoas têm muito medo acerca dos resultados económicos. E a economia global que nós temos hoje em dia advém também muito do efeito do otimismo, mas tem que ser um otimismo realista. E as pessoas não conseguem ser realistas, ter expectativas positivas e serem funcionais se não conseguirem também, de alguma forma, terem uma certa estabilidade e previsibilidade. Daí que aquela questão também que o Pedro colocou, a pergunta é fácil, a resposta é que é difícil, que é como é que nós vamos criar alguma estabilidade, criar algum objetivo naquilo que se vai seguir a isto, quando a única coisa que sabemos é que nada vai ser como antes, mas não sabemos bem como é que vai ser. E aqui entra também o processo de liderança. Há uma frase acerca de liderança que dizia que o mau líder reage e o bom líder antecipa. Portanto, e aquilo que nós também temos que conseguir é antecipar todas as situações que vão vir. E se eu falei há pouco na quarta vaga, que seria exatamente dos problemas sociais e económicos que se espera que existam, pois tenho sempre que concluir, tento sempre concluir tudo aquilo que digo, sempre com o enorme desejo e sempre com a indicação que tudo tem que correr bem, temos que fazer de tudo, porque cada um acaba por ter a capacidade dentro de si, porque se dentro de si vive o problema, tem que ter a capacidade dentro de si de encontrar a melhor solução para, não só para a sua situação, mas para o microcosmos que nele assenta e assim disseminar o tal grau de confiança que nós vamos ter que precisar para construir o pós, seja ele qual for. Exato. É curioso que eu às vezes até em conversa com algumas pessoas, isto não é genérico, mas às vezes até dá a ideia que talvez, se calhar por causa destes processos de adaptação, ou seja, há muitas pessoas que já se adaptaram àquilo que estamos a viver neste momento. E há muitas pessoas que parece que querem até continuar neste estado, porque já se adaptaram, e quando falamos, por exemplo, a questão de desconfinar, as pessoas têm esse medo e preferem, se calhar, até estar neste estado. É uma coisa curiosa. Pronto, vocês certamente da área da psicologia terão respostas, mas é uma coisa curiosa porque, se calhar, há uns tempos as pessoas achavam que isto do confinar que era estranho, ficar preso em casa. Hoje em dia parece que é uma situação normal. O que não é normal é andar lá fora. É uma coisa estranha. Se me permite, Pedro, mais do que estranho, em alguns casos, pode ser muito bom. Falamos da tal capacidade adaptativa, não é? Exato. É preferível a pessoa estar neste momento adaptada ao ócio do que estar numa luta interior tremenda para ter que sair daquilo que, se eventualmente considerasse que estaria numa prisão. Isso é o que eu desejo que toda a gente consiga, adaptar-se à situação em que está. Se depois tivermos que mobilizar toda a gente para iniciar um novo ritmo de vida, tudo bem. Agora, o mais importante, consensualmente admitido, é salvar vidas. E disso depende muito a mudança de comportamento e o impacto. Que se diz que é um impacto negativo porque as pessoas estão enclausuradas, sim,
mas positivo, porque também é isso que salva vidas. Exatamente. Muito se tem falado em depressões, ansiedades, antes da pandemia. Com a pandemia, certamente, isto tem-se vindo a alterar. Qual é que é o impacto para as pessoas que já vivem com depressão e ansiedade e com aquelas pessoas que, se calhar, começaram a sentir algo estranho, digamos assim? Quais efeitos de uma pandemia a este nível? E eu recordaria aquilo que comecei logo por falar no tal estudo que o Instituto Ricardo Jorge publicou e que trouxe as situações de ansiedade, níveis de ansiedade moderados a grave, em 25% das pessoas auscultadas. Tal como eu disse há pouco, é normal que aquilo que estivesse fragilizado, que tivesse aumentado. Portanto, se uma pessoa tivesse, em alguns casos, situações específicas, algum tipo de depressão, não todos, mas que tivesse aumentado, a ansiedade também, nem que fosse pelo processo adaptativo que a ansiedade obriga e tem, e é desejável que uma pessoa tenha ansiedade quando é confrontada, ou medo, quando é confrontada com uma situação desesperada. Desculpa, quando uma situação é inesperada. Portanto, a ansiedade é normal que aconteça e é normal que exista. Agora, os indicadores pré-mórbidos, portanto, pré-situação, as características da pessoa, do meio em que está envolvido, portanto, é normal que tenham um incremento e aumento. E não falo só de depressão e ansiedade, sou obrigado também a referir aquilo que já foram situações publicadas, também dos níveis de aumento, eventual aumento, porque depois aqui existem várias questões a ter em conta, daquilo que é violência doméstica, porque também depois houve o aumento da não comunicada. Portanto, e aqui eu digo com algum cuidado, porque, mais uma vez, entramos naquilo que não é consensual, porque para se ter conhecimento da violência doméstica, ela tem que ser comunicada. Não é? Temos indicadores que dizem que ela aumentou. Mas depois também temos números variáveis em termos daquilo que é a comunicação. Sabemos que as pessoas estão mais irritáveis, menos tolerantes, normal. Voltamos a falar do processo adaptativo das pessoas, dificuldades em fazer o luto, são situações muito específicas. Portanto, todas essas, se já existiam predispondo, efeitos que assim predispusessem as pessoas, obviamente fica mais exacerbado, sim. Exatamente. Eu hoje li uma entrevista de uma enfermeira que dizia que a paciência dela tinha passado de 90% para 10%, e é um pouco daquilo que estava a falar. Relativamente também à violência doméstica, né? Que normalmente nós temos a ideia, a pensar que é só entre marido e mulher, ou mulher e marido, né? Mas com as crianças em casa, né? Com os filhos em casa e com toda a pressão, é a pressão do trabalho, porque tem que se continuar a apresentar trabalhos, é a pressão da própria escola online para os miúdos, tudo isto cria um ambiente complicado. E é preciso, de facto, muita paciência para se conseguir lidar com isto tudo. Quase que dá vontade de dizer que tudo isso é uma grande violência, não é? Exato. Sim, mas... É um rastilho, não é? Como se pode dizer assim. Sim, quero... ia só dizer, mas estamos a falar muito na coisa pesada, deixe-me só dar aqui, mas sem dúvida que a grande maioria se está a adaptar bem. E isso é sempre importante salientar, não é? Obviamente, nós, e porque o tema também acaba por ser esse, focamos-nos no problema, mas eu tenho sempre que dar esta visão, mas atenção que a grande maioria cumpre, a grande maioria adapta-se, a grande maioria consegue sair felizmente com saúde de toda esta situação. Mas obviamente, basta haver uma pessoa que não está bem, já temos que acender as luzes do alarme para poder resolver, sim. Exatamente. Qual tem sido o papel da Ordem dos Psicólogos e da Delegação Regional do Centro nesta pandemia por Covid-19? O papel da Ordem tem sido de uma enorme dimensão. Se já antigamente... Bem, e aqui é importante, porque o nosso público é vasto, qualquer ordem profissional deve, qualquer uma, deve, por inerência, preocupar-se sobretudo com a defesa dos interesses da população em geral, portanto, aquilo que é o cliente de uma determinada classe profissional, e depois também fazer cumprir
determinado tipo de regulamentos, ordens e proteções àqueles que são os seus membros. A Ordem dos Psicólogos tem tido um papel, desde que foi criado o gabinete de crise da Covid-19, um papel brutal em termos daquilo que é a comunicação e a criação de um conjunto de respostas acessíveis a toda a população. E qualquer pessoa pode entrar no site da Ordem dos Psicólogos e tem acesso a mais de 400 instrumentos, sejam eles multimédia, sejam escritos, com ideias, muitas delas... Deixa-me dar os parabéns, porque eu, como informático, gosto muito de ver boa informação, e se há um enorme exemplo no país de boa informação, eu não conhecia o site o vosso site, com a pandemia tenho consultado com alguma frequência, e de facto está um trabalho brilhante e de muito boa informação e de boa... É simples de se perceber aquilo que lá está. Ainda bem, eu agradeço, até porque os profissionais que o desenvolveram, uma equipa que de uma forma vasta, mas que a prejuízo do seu próprio bem-estar tem desenvolvido um trabalho imenso. Nós, como Delegação Regional do Centro, temos que ter quase a obrigação, mas temos tentado acabar por ajudar a disseminar mais localmente todo aquele que é o papel e toda a informação que é disponibilizada pela Ordem. Temos sempre uma obrigação, que é estar junto de todos dos dirigentes, dos decisores, ao nível mais micro daquilo que é uma direção nacional de uma organização como a Ordem dos Psicólogos. Portanto, temos de estar a um nível mais micro a tentar responder junto dos decisores com o tipo de respostas que pode chegar à população em geral, e depois estamos a fazer um levantamento muito exaustivo junto das áreas da educação e da saúde, e depois passando para as organizações, as grandes 3 áreas de intervenção, daquilo que são as maiores dificuldades que chegam, para, num sentido de proximidade, podermos dar também a resposta. De outra forma, é exatamente como estamos agora aqui a fazer com o Pedro, que é trazer esta comunicação, esta linguagem da psicologia, o mais próximo possível em termos daquilo que é comunicação regional, ou mais local, porque no caso do grupo de emergência não, porque acaba por ser impactante em termos internacionais. Vocês têm seguidores em todas as partes do país e mesmo do mundo, mas pelo menos partindo aqui do suporte regional, que é onde vocês estão localizados, conseguir chegar o mais próximo possível aos membros. Entretanto, havia aí uma questão que surgiu e que eu penso que também era importante responder, se pudesse colocar essa... exatamente, já a psicologia está mais presente dos doentes e familiares de Covid. Sim, sem dúvida, e acaba por estar muito presente. Acaba por estar presente não só com aquilo que são... Primeiro era desejável que estivesse mais, até há pouco, por aquilo que eu disse, que é pelo aumento. Portanto, se nós temos 250 psicólogos nos cuidados de saúde primários, porque acabavam por corresponder a isso que esse senhor acabou por colocar, a Ordem pede em termos imediatos, e mesmo assim longe de cumprir o que era necessário, mas em termos imediatos os 500, pelo menos, psicólogos nos cuidados de saúde primários. É isso que estamos a pedir. Mas através das linhas SNS, e outras que são criadas, por exemplo, como eu já falei, por exemplo, no LIS da Guarda, vocês acabam por ter 2 linhas diretas também. Há várias entidades que localmente têm criado boas práticas interdisciplinares, nas quais a psicologia também está presente, exatamente para passar a ciência da psicologia aos familiares, pessoas com Covid, e não só, a todos os restantes, passando comunicações bem estruturadas, de forma a prevenir o crescimento de novos casos. Portanto, eu penso que respondi a esse senhor. Acaba por estar, e faço aqui, obviamente, o apelo, e vocês aí também, em termos distritais, têm excelentes respostas, porque tem também um grande número de ERPs, como eu referi há pouco, que é a importância que a comunidade também tem no conjunto de respostas que dá, respostas institucionais. Claro. Vamos falar aqui sobre as vacinas e o impacto.
qual o impacto das expectativas geradas pelas vacinas e que consequências nos nossos comportamentos. Toda a gente olha para a vacina como uma solução, que o é, mas como temos estado a assistir, tem sido um processo complexo e que continuará a ser complexo. O comportamento humano é fantástico, Pedro. E agora, quando fez essa pergunta, eu lembrei-me também de um estudo em que cerca de 90% das pessoas, há cerca de... Acho que foi... Pá, eu não quero mentir, mas eu penso que foi antes do Natal, manifestava... cerca de 90% manifestavam o receio de que não existisse solução para o Covid. Mas depois nós verificámos que uma mistura entre haver vacinas, e nós não conseguimos aqui perceber bem as variáveis, ou pelo menos não consigo ainda tirar conclusões acerca disto. Haver vacinas, haver desconfinamento e haver a abertura, portanto, o desconfinamento e de as aberturas provocaram uma situação extremamente grave, que foi o excesso de confiança e aumento das expectativas, portanto, redução da noção de perigo. Portanto, as expectativas basicamente acabam por... Há uma frase que eu gosto muito, que se agarra um bocadinho aqui à ideia das expectativas, que uma crença não é uma ideia controlada pela mente, é uma ideia que controla a mente, ou seja, e aqui as expectativas acabam por ter muito este efeito. A pessoa tendo expectativas elevadas acerca de algo vai reagir de acordo com as suas expectativas e vai acabar por confirmar as suas expectativas. E, obviamente, o efeito vacina, e se momentos houve em que dividiu um bocadinho a sociedade, eu apelo a que todos tenhamos a noção de seguir aquilo que é recomendado pelas entidades de saúde, que é, independentemente de haver vacina, nós, num período médio e longo prazo, temos que nos habituar a viver com as medidas gerais de precaução e aquelas 3 grandes medidas: distanciamento social, uso de máscara e desinfecção permanente das mãos. Portanto, obviamente preocupa-me o efeito que as expectativas podem ter na desvalorização do papel da doença. E também acaba por ser curioso, porque isto também depois depende muito da zona que nós estivermos a falar. Há pessoas para as quais ainda hoje não existe doença, não é? Portanto, não sei se eu respondi, Pedro. Se eu acabar por estar a fugir, por favor, insista para eu voltar. Porque eu, entretanto, vou vendo aqui os comentários também para ver se há alguma pergunta que eu possa de alguma forma ajudar. As pessoas às vezes não têm noção, mas também deixe-me explicar, aproveitar aqui Mas as pessoas às vezes não têm noção, mas como nós estamos a falar e os comentários acabam por sair, o nosso cérebro parece que se divide ali em 2, ou seja, estamos a ler o comentário e estamos a falar e às vezes quando damos conta estamos ali fazemos ali uma mistura. Vamos falar sobre o fim desta terceira vaga. Será que pode gerar comportamentos comprometedores? É uma excelente questão. Eu há pouco falei da quarta vaga, não é? Deixa-me só, caso alguém tenha entrado agora. Já agora, Pedro, tem aí números do número de pessoas que está a assistir? Sim, estamos neste momento 100 em tempo real. Ok. Se eu falei há pouco na quarta vaga, que é exatamente a crise pessoal, social e da tal saúde mental, os comportamentos comprometedores que podem advir, ou os quais, o que é que todos nós temos de ter cuidado? Eu vou tentar dar esta mensagem pela positiva, que é, temos sobretudo que nos lembrarmos que quando supostamente esta terceira vaga vier a reduzir um bocadinho, existem já também estudos virológicos que apontam um bocadinho para aquilo que pode vir a acontecer, mas temos que continuar a manter os cuidados todos que temos em termos de precaução. Portanto, a ideia central que eu gostaria de passar é, finalizada a terceira vaga, todos nós temos que nos focar num objetivo. Temos que nos manter muito cautelosos, porque o vírus continua a evoluir, continua a fazer o seu papel, que é evoluir ao ponto de se adaptar e de manter a sua sobrevivência. Assim é um vírus.
quer sobreviver. E para sobreviver tem que transitar de hospedeiro em hospedeiro. Portanto, mais do que falar dos comportamentos que podem advir, permita-me que responda pela positiva e que eu diga quais é que devem existir. Continuar a existir os de precaução e prevenção. Muito bem. Okay. Temos assistido também a uma questão que tem influenciado esta pandemia, quando muitos pensavam que as fake news eram só direcionadas para a parte política, né? Vimos e acompanhamos que diariamente surgem notícias sobre tudo e mais alguma coisa. Quais os maiores perigos e medidas que devemos adotar agora, deste ponto de vista da psicologia? Olha, Pedro, repare neste pormenor, até vou beber água 2 vezes. Portanto, é a minha comunicação não verbal acerca do assunto. E isto, para eu ter tempo enquanto estive a beber água, para não utilizar adjetivos, não é? Acerca do fenómeno das fake news. Eu, quando era pequeno, a primeira vez que eu fui confrontado com uma fake news foi quando a minha avó, muito chateada, me dizia: quem conta um conto acrescenta um ponto. Não é? Portanto, e nós, em algum momento da nossa vida, fomos confrontados com uma avó irritada que perante aquilo que é a nossa crença da informação que estamos a dar, nos chama a atenção porque as coisas não são bem assim. O MIT, eu gosto muito dos estudos do MIT, porque o MIT acaba por produzir estudos que são muito práticos. Os indivíduos do MIT acabaram... Todos os estudos que eles fazem, aquilo acaba por ter uma solução prática. Estamos a falar do grupo de estudos na área da engenharia que há muitos anos atrás inventaram, por exemplo, os post-it, portanto, que é um utensílio. Portanto, eles fazem estudos muito práticos. E eles estão, desde, salvo erro, 2018, a fazer muitos estudos em torno das fake news. Eles descobriram que as fake news acabam, portanto, as notícias falsas, acabam por ter uma velocidade muito maior e um grau de alcance muito maior do que uma história verdadeira. Eu não lembro se este resultado é deles, mas que chega a ter, porque depois houve vários estudos, 6 vezes de maior velocidade de propagação. E depois tem muito que ver com a narrativa que é construída em torno das notícias. As notícias falsas são muito difíceis de serem contrariadas, porque têm um alcance muito maior. E um nível de profundidade, até porque cada vez mais as narrativas são construídas, que depois permitem ser debeladas. Quando nós falamos numa situação de pandemia e quando falamos na importância que tem uma notícia falsa, se a ciência tenta criar respostas para salvar vidas, pois tudo aquilo que contradiga o papel daquilo que está a tentar salvar vidas, pois corre o risco de se atravessar no objetivo inicial. Portanto, se a ciência tenta salvar vidas e as notícias falsas vão contra o papel da ciência, pronto, temos aqui um problema grave de saúde pública. E não é só isso. As pessoas estando em casa, se há pouco me perguntava, então, mas aquilo que já não estava bem, e eu lhe disse, bem, se aquilo que já não estava bem, pior fica. Se havia pessoas porque eu falarmos permita-me que eu salte das fake news, portanto, das notícias falsas, para o cyberbullying. Portanto, isto acaba por ter um grande crescimento, porque as pessoas que estão em casa, se tinham de alguma forma algum problema ou alguma menor capacidade de lidar com algumas situações, pois acabam por, em frente ao computador, que é um excelente instrumento, quando bem utilizado, poder transformar num instrumento de maltrato, seja coletivo, seja individualizado, direcionado a alguém. Portanto, o impacto que as fake news acabam por também criar depois aqui uma certa divisão, um afastamento em alguns momentos daquilo que é a área científica e depois promover o caos na comunicação, e a comunicação, quando é criada, é para fazer passar uma mensagem, mas se houver distorção da informação, a mensagem não é passada. E se estivermos a falar de boas informações, pronto, entretanto aqui o Sr. Carlos está aqui a dar uma excelente recomendação do Encontro Uma Saída, .pt, que é outro site também da Ordem dos Psicólogos, sim, e que ajuda a dar várias recomendações.
Por acaso não conhecia, já o destaco aqui também, entretanto, para as pessoas. Os maiores perigos e medidas que devemos adotar. E ainda bem que aí ficou a questão, Pedro. Também nesse estudo do MIT, porque portanto, eles fizeram quais as características que as pessoas tinham que levassem mais a acreditar mais ou menos nas notícias falsas. Permita-me realçar pela positiva, ou seja, dar aqui o alento, como é que nós podemos... as pessoas mais reflexivas ou com mais capacidade de refletir, mais bem informadas, são aquelas que são menos propensas a serem enganadas por uma notícia falsa. Qual é o que eu mais indico? É as pessoas acederem sempre à informação a órgãos ou canais de informação credíveis ou credibilizados. Sempre. Não o podendo fazer, que sejam reflexivos, que procurem a fonte da origem da notícia que estão a ler, que não partilhem só por partilhar. Essa é a pior coisa. Isso, nós também sabemos hoje em dia que as notícias falsas chegam a mais pessoas e não é por culpa de algoritmos informáticos. É porque são as mais facilmente, no caso do Twitter, retweetadas. Portanto, são aquelas que são mais rapidamente partilhadas. Portanto, por enquanto, a questão não é só um problema informático, continua a ser, sobretudo, de acordo com o estudo do MIT, um problema das pessoas, por não analisar a informação que recebem e muito rapidamente a disseminarem. Ok? Certíssimo. Íamos falar agora aqui de uma questão mais de proximidade, que certamente muitos de nós percebem que amigos, familiares, colegas andam um pouco mais desanimados, mesmo deprimidos. O que é que nós podemos fazer nesse tipo de situações? Se calhar começaria pelo fim. Em caso de dúvida, sobretudo nesta fase, continuar pedir sempre ajuda a um profissional de saúde, tá? Neste caso saúde psicológica, estando eu aqui, obviamente, procurar um psicólogo, psiquiatra, conforme a situação também e aquilo que seja o processo de escolha de cada um das necessidades. Portanto, começamos pelo fim. Agora, em termos daquilo que é a prevenção, amigos, o saber ouvir, saber escutar, saber aconselhar, senso comum já o diz e continua a ser a melhor receita. Familiares, saber compreender muito o espaço do outro, saber ajudar a construir aquilo que são estratégias de vida, rotinas, processos adaptativos, saber construir momentos em comum, em lazer, estando próximos, mesmo à distância. As novas tecnologias são fantásticas para isso. Os colegas continuarem a estar presentes. É possível continuar a beber uma bebida ou fazer uma refeição à distância. De outra forma, mais uma vez, temos que nos adaptar, não pode ser como era antigamente. Portanto, agora, se estivermos a falar de depressão clínica, ajudar a ter hábitos de vida saudável, exercício físico quando tal for possível, estamos a falar a partir da Guarda, tem enormes áreas rurais, teoricamente, e à exceção depois que confirma a regra, acaba sempre por ser mais saudável, há mais espaços amplos, menor confinamento num espaço vital, que é aquele espaço no qual nós vivemos todos os dias, e depois volto a realçar, e se houver bons hábitos alimentares, e sabendo que, salvo erro, agora, vocês penso que até há a feira do queijo da Serra online, não é? Exato, sim, durante o mês. Não abusem no queijo da Serra, sou obrigado a dizer. E ajudar os colegas e se for preciso, e às vezes, se for preciso levar e ir com o amigo, o familiar, o colega ou o profissional de saúde a primeira vez, pois acompanhá-lo, como sempre. Mas estar lá para escutar, para ouvir, fazer atividades em conjunto e fazer férias cá dentro. Hoje em dia há uma série de museus, por exemplo, e sítios que proporcionam viagens e visitas em 3D. A inovação, a criatividade está ao nosso alcance como nunca esteve. Mas eu estava aqui a ouvir, de facto, nós hoje temos vários meios de comunicação digitais, né? Temos os vídeos, temos os podcasts, temos tudo e mais alguma coisa. Mas falta-nos aquilo que é o mais importante nas relações interpessoais,
que é os tais afetos, né? Um abraço, um beijo, um aperto de mão. Como é que nós conseguimos, com esta tecnologia toda, ou se isso não é possível, transmitir tudo aquilo que nós conseguimos transmitir, por exemplo, com um abraço? Pergunta tramada, Pedro. Porque, obviamente, e eu aqui, tanto para um público vasto, eu gosto de sempre dar respostas positivas. Mas, obviamente, aqui tenho que também demonstrar um bocadinho aquilo que é compaixão por todas as situações e por quem está em sofrimento. Pronto. Sou obrigado a dizer que o beijo, até pelo próprio fenómeno químico que ele produz no cérebro, e todo o beijo é importantíssimo para o desenvolvimento também da espécie humana, em termos biológicos, fisiológicos e relacionais. O abraço tem uma importância incrível. Ponto. E quanto a isso, não há muito a fazer nem a dizer. Agora, tenho que dar aquela mensagem positiva, que é, nós temos que o conseguir substituir através das palavras, através dos gestos de carinho, através do conforto, através da prenda, da surpresa, da inovação, da criatividade. Mas será que, Paulo, agora isto é uma pergunta de alguém que tem alguma curiosidade. Será que quando isto abrandar, nós desconfinarmos e até tivermos a pandemia controlada, será que tudo isso voltará da forma que era antes? Eu quero crer que sim. A boa notícia é que vai sempre depender de nós, ok? Eu vou tentar dar um exemplo muito prático. Nós ainda hoje apertamos as mãos uns aos outros como gesto de cumprimento, nomeadamente os homens, o aperto de mão, é um gesto saudável, e isso é um gesto que advém desde os tempos da Idade Média. E desde a Idade Média a humanidade já passou por muitas situações em que teve que se afastar, teve que se confrontar, e ainda assim foi um gesto que acabou por ser um sinónimo de paz e pacífico. Isso tem muito que ver que os cavaleiros na Idade Média eram, como forma de gesto de apaziguamento e de mostrar que estavam em paz, tiravam a luva que embrenhava a espada e apertavam a mão do outro cavaleiro como sinal de paz. Portanto, não tinham a espada na mão. E esse gesto perdura até hoje, independentemente daquilo que aconteceu. Portanto, está nas nossas mãos, enquanto sociedade, nem que tenha que se criar esses rituais, de podermos voltar a adquirir todos estes gestos, até porque os processos químicos inerentes, e eu utilizo esta descrição exatamente para fazer crer que muito possivelmente vamos crer. Os processos químicos inerentes a um aperto de mão ou um abraço estão profundamente enraizados na espécie humana. Eu não quero crer que numa geração nós o possamos percar. Ainda mais são gestos transversais, que são uma resposta emocional, e as emoções, as 5 grandes emoções, as emoções base, são transversais a qualquer cultura, portanto não precisam de ser ensinadas. Uma criança, mesmo que nunca tenha sido ensinada a abraçar, vai abraçar de forma instintiva. Não é algo que se apague da memória muscular em 2, 3, 4 anos. Portanto, eu quero crer que isso vai ter que existir. Se fosse neste momento, eu quase que arriscaria que toda a gente desatava a abraçar, não é? Toda a gente ia logo abraçar o próximo. Se isso só puder acontecer daqui a 3, 4, 5 anos, estará na memória muscular. É um bocadinho como se dizia antigamente, é como aprender a saltar à corda. Depois de se aprender é difícil esquecer ou andar de bicicleta. Exato. Já falamos desta questão, que é da saúde mental e do futuro, mas só quase a título de resumo, porque a seguir vou pedir algumas recomendações para as pessoas. Mas o que é que de facto nós podemos esperar para este futuro que esperamos que seja próximo, né? Porque será, digamos, o abrandar de forma a estar controlada esta pandemia. Vou tentar dar a imagem positiva. Se há bocadinho já falámos um bocadinho também naquilo que se esperava que pudesse ser não tão positivo, eu agora vou tentar apontar as baterias todas àquilo que nós desejamos que aconteça. E o que eu desejo que aconteça é que nós possamos olhar para a saúde mental de outra perspectiva.
olhando para o outro, já falei em termos institucionais, que hajam mais respostas institucionalizadas, portanto, que a saúde mental... a saúde, e volto a dizer, não a doença mental, a saúde, portanto, o bem-estar físico, psicológico, a alegria, a motivação, a confiança, a crença que a própria pessoa desenvolve face a si mesma, às suas próprias capacidades, o bem-estar constante, que seja uma constante da vida das pessoas e que acabe por a resiliência, a capacidade de adaptação, que tudo isso seja aquilo que vai ficar e com os quais, todos aqueles que agora estão em casa e que estão na dúvida, que comecem a criar exatamente o seu objetivo, o seu propósito, vivendo o momento atual, mas apontando para o sucesso do futuro, tudo aquilo que podem vir a conquistar, saindo, como se de um trampolim estivéssemos a falar desta crise. Já que consegue fazer a partilha, Pedro, se conseguir mesmo no site da Ordem mesmo, que é ordemdospsicólogos.pt, depois até conseguir aceder mesmo, uma simples pesquisa no Google acaba logo por levar as pessoas até lá, que é, se escreverem Ordem dos Psicólogos Portugueses Covid-19, há aí recursos, Covid, há mesmo uma zona de recursos, está aí a linha Covid-19, do lado, para mim, estou a ver do lado esquerdo, não sei como é que está para si, uma hiperligação, e através da hiperligação conseguir aceder a muitos dos recursos que lá estão, desde apoio à família, como lidar com crianças enquanto em teletrabalho, recursos mais complexos, mesmo a profissionais da saúde, profissionais de educação, instituições, etc. Portanto, acaba por estar lá. E no final acaba por estar o link face, exatamente, a vários recursos depois por aí fora. Muito bem. Não, eu tenho de facto pesquisado e muito boa informação, aliás, fazem também parte do grupo. Nós no início criamos um grupo de psicólogos para dar apoio à nossa comunidade e na altura disseram-me logo que de facto a informação que estava a ser desenvolvida ao nível da psicologia, que era muito interessante, muito bem concebida e está aqui toda reunida. Para terminarmos este direto, eu gostaria que o Paulo me indicasse algumas recomendações que podemos deixar para quem nos segue para o bem-estar e a qualidade de vida dentro daquilo que é possível ter neste momento. Pedro, se me permitir, eu aqui gostaria só de salientar uma coisa. Eu não sei se há pouco se li bem um comentário, mas porque por vezes a comunidade científica é muito criticada por as informações de hoje não serem as informações da amanhã. Nós temos que ter em conta que a ciência é um processo em constante evolução, nunca poderá ser um dogma. Ou seja... É aqui do Luís Pedroso. Talvez... Um abraço ao Luís Pedroso, que hoje criou também o grupo de emergência de Penafiel e desejo-lhe também boa sorte e que ajude lá as pessoas da sua comunidade. Parece que era este, não era? Era. E aqui o que eu dizia exatamente, a ciência é um processo, pois obviamente existem erros, a própria DGS já os assumiu algumas vezes, existem processos contraditórios, as coisas podiam ter sido feitas de outra maneira, salvo o erro nosso, a DGS e o INEM estão a colaborar com instituições internacionais já a preparar uma próxima pandemia, quer dizer, que nós possamos aprender com o passado. O ideal era que já se tivesse conseguido fazer isso um bocadinho atrás. Isso era o ideal, não foi feito, agora temos que preparar o futuro. E mesmo a própria literacia entre nós, cada um dos cidadãos ter esta consciência. Mas, e aí eu dizer, nós temos que ter a consciência que a ciência é um processo em desenvolvimento. Ou seja, aquilo que é verdade hoje pode vir a ser corrigido sempre amanhã. E isso é que levou também a tantos enganos inicialmente, e eles vão continuar a existir, vamos continuar a falhar, mas também a evolução só se faz com um processo de falha. É mau se nós só falharmos uma vez quando estamos no processo científico, é sinal que depois da falha não fizemos mais nada para a corrigir. Portanto, assim é o processo científico e é normal que tenham existido as falhas. Recomendações. Eu vou deixar as genéricas, sabendo que pegando nas genéricas, cada pessoa tem que saber que tem que adaptar à sua circunstância. Portanto, nós quando damos as recomendações nunca é para uma situação em privado. Cada pessoa tem que saber ver qual das situações
das estratégias mais genéricas é que se adaptam à sua própria situação, ao seu próprio local de vida, à família que tem, à idade da própria pessoa, à sua profissão com o qual está a lidar. Portanto, são aquelas que podem encaixar em qualquer uma das situações. E aqui muitas delas já estão por demais difundidas. Muito importante. Muito importante. Eu não sei se... E vou dizer sem ordem de importância, mas o exercício físico é essencial. Pois há as pessoas que dizem que não gostam de exercício físico. O exercício físico é essencial por processos de funcionamento, não só, mas também bioquímicos. Ele pode ser feito através de... em casa, há várias aplicações. Há vários PTs a trabalhar através de casa que acabam por ser motivadores. Portanto, o exercício físico é essencial. Pode ser feito, volto a dizer, em casa, em qualquer divisão da casa, quintal, para quem tiver, na varanda, seja o que for. A regulação de horários. O horário para trabalhar ou estudar, quando for o caso. O horário para estar em família, para jogar em família, para ver o filme, para ver a série, para ler, quem gostar. Estar o máximo definido possível. De preferência, para quem estiver em casa, em diferentes, e eu estou a falar no pior dos cenários, portanto, aquelas pessoas que estão em casa, poderem fazer nas diferentes divisões. Haver espaço para si próprio. Mesmo estando em casa, as pessoas precisam de espaço para si próprios, para estar, para pensar, para se fechar, e temos que respeitar o espaço uns dos outros. Encontrar e conseguir ser criativos e todos os dias fazer algo diferente, haver dias temáticos, se assim for, para cada dia ser a novidade. Respeitar os horários de dormir e de acordar, muito importante. Respeitar a exposição, ainda que o tempo não tenha permitido, à luz solar e aos rituais de descansar. Haver o ritual de comunicar também à distância, do ir almoçar fora não indo, comendo à mesa com amigos, pelas ligações. Obrigado ao Sérgio, que acabou aí por juntar a hiperligação. Ajudar os filhos nos estudos e no trabalho de casa, motivá-los, tendo em conta a idade que eles têm, através de diferentes tempos de estratégias, adaptar às novas circunstâncias. Portanto, aquilo que antigamente se fazia em 45 minutos, agora pode-se eventualmente fazer em 15 minutos, fazer mais tempos de pausa. Para quem vive muito tempo uns com os outros, terem a obrigação ou criarem a rotina de dizerem coisas simpáticas uns aos outros, aumentar mais os níveis de criatividade e de simpatia, porque o afeto traz mais afeto, o carinho traz mais carinho. Se não é possível dar o tal abraço de que falávamos agora, Pedro, a pessoas de fora, depois que possamos dar a pessoas que estão mais próximas de nós. Se nós, e agora não me recordo da média, mas pronto, se nós produzíssemos o abraço, se nós abraçássemos 10 pessoas por dia, mas se eram 9 pessoas diferentes, pois agora abraçamos 10 vezes a mesma pessoa. Temos que ser adaptativos. E o Pedro há bocadinho falava do aspecto que há pessoas que parece que estão a viver bem com o fechamento que está a passar. Também, por outro lado, temos que valorizar a capacidade de adaptação das pessoas ao estarem tanto tempo e se estarem a adaptar a um período tão difícil. Muito bem. Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. Aqui várias mensagens que depois certamente irá ler. Algumas que foram passando foram muitas. Pedro, e se me permite, desculpe interromper, Pedro. Força. Senti-me muito abraçado com estas mensagens que chegaram. Portanto, estávamos a falar de abraço e deixe-me retribuir todo o carinho aí que foi chegando às pessoas que foram enviando e a participação, as dúvidas, tudo mais. Um grande abraço para casa e muita saúde. Portanto, mas aquilo que foi chegando foi fabuloso. Além de ter aqui um grupo de fãs, o Pedro fabuloso, portanto, também dão mensagens fabulosas e agradeço por isso. Sim, uma das coisas que eu tenho, que eu refiro sempre a quem cá vem e às vezes não conhece o que é o grupo de emergência da Guarda. O grupo de emergência da Guarda, além de ter muita gente, nós somos quase como uma família, ou seja, as pessoas são muito bem recebidas, obviamente, quem cá vem, mas também se sente este carinho porque as pessoas valorizam que cada pessoa vale e aquilo que faz.
Neste caso, hoje estamos na área da psicologia. Agradeço muito ao Paulo, agradeço muito à Ordem dos Psicólogos. Sei que têm feito um trabalho excelente. Digamos, a nossa grande base também para nos mantermos firmes contra esta pandemia. E certamente que o vosso trabalho também para este futuro será complicado, será de muitos desafios. E espero também, como informático, que a própria psicologia se ligue à informática e a informática se liga à psicologia, pela questão dos afetos, dos sentimentos, de termos plataformas que consigam ultrapassar aquilo que hoje as plataformas não conseguem fazer, que é uma coisa curiosa do mundo da tecnologia. A tecnologia ainda não conseguiu passar esta emoção. Olhamos para aqui, vimos que estamos satisfeitos, lemos as mensagens, mas a tal emoção ainda não se conseguiu passar através dos bits e bytes que vamos estando aqui. Desejo um bom trabalho. Mais uma vez, parabéns por todo o trabalho que têm desenvolvido e que têm publicado no vosso portal e também nas redes sociais. E até uma próxima. Até uma próxima, Pedro. E mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelas iniciativas e um grande abraço para a Guarda. Muito obrigado. Sentido, tá? Grande abraço. Um grande abraço. E para o mundo inteiro, através da Guarda. Para o mundo inteiro, exatamente. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.